3, 4, 5. Ok, Ana. Vamos? Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo você bem perto da Palavra de Deus para a gente conhecer melhor este Deus maravilhoso, este Deus perfeito, este Deus fiel, este Deus cheio de mansidão. Estamos estudando os atributos de Deus e vendo que os atributos comunicáveis do Senhor, Ele traz para nós, seres humanos, também sermos parecidos com Ele. Ele nos traz através do Seu Espírito Santo. E vendo a mansidão de Deus, vendo que o Senhor nos ensina a ter um coração manso e humilde, como nós aprendemos a ter uma vida feliz e plena. No programa de hoje, conversaremos sobre a mansidão de Moisés. Por que Moisés era manso? O que Deus quer nos ensinar através de Moisés, através da sua mansidão? Vamos ver? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos conversar então sobre a mansidão de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés, o seu nome significa tirado das águas, foi aquele líder que Deus levantou para Israel, que Deus levantou de uma forma tão maravilhosa para ser um estadista, um estruturador de toda a nação de Israel, trazendo a sua constituição, trazendo a sua forma de culto, trazendo os conceitos básicos ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros que Moisés escreveu, ali nós vemos as bases para o povo de Deus caminhar na sua presença, com um código de justiça, uma constituição dada por Deus. Moisés é este líder, mas Moisés teve seus irmãos ajudando em todo o tempo, Miriam e Arão. Mas houve um tempo em que Miriam e Arão fizeram uma sedição contra Moisés. Uau! Vamos ver o que aconteceu? Abra sua Bíblia em Números capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao 3. E diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Bem, Moisés tinha sua esposa Zípora, ou Zéfora, e os seus filhos, com a sua esposa, seus 2 filhos. E Moisés agora estava ali com uma mulher de pele escura, da terra de Cuxi. Isso não agradou seus irmãos, Arão e Miriam. Quem sabe Moisés devesse buscar uma nova esposa entre o povo de Israel. Então começaram a falar contra Moisés. Falar baixinho, puxa, não está certo isto. Moisés com essa mulher, não está correto. Deus não fala só por Moisés, Deus também nos usa. Deus usa você, Arão. Deus tem me usado também como profetisa. E não está correto o que Moisés está fazendo. Ele não é absoluto, ele não deve nos liderar com todas as forças, porque ele não está fazendo da maneira correta. E a Bíblia nos diz que eles disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Deus, que fez o ouvido, Ele ouve.
Deus que fez os olhos, Ele vê. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe do que está se passando com cada um de nós. E aqui o texto nos diz que Moisés era manso, era muito manso, mais que todos, aqui diz, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era manso. Moisés já havia colocado nas mãos de Deus os seus direitos. Direito de ser, direito de fazer. Ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Então Moisés sabia do zum, zum, zum. Moisés sabia do que estava acontecendo, mas ele não estava preocupado com isto. É uma característica de quem é manso. Não se preocupa, coloca nas mãos do Senhor. Será que você é manso? Será que você se importa com zum, 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 com os comentários que têm acontecido a seu respeito? Será que te incomoda a calúnia, a mentira? Claro que incomodar sim, mas o que você faz a respeito? Fica chateado, briga, tenta limpar o seu nome, tenta se defender? Moisés era muito manso. Ele não estava preocupado em defender o seu nome, ele não estava preocupado em falar por que ele escolhera aquela mulher cuxita como esposa agora. Ele não estava preocupado em se limpar, em se defender. Ele deixou Deus agir. E nós vamos ver que Deus defende Moisés. Números 12, de 4 a 8, nós lemos assim: Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Bem, o próprio Deus veio em defesa de Moisés. Quando nós somos mansos, quando entregamos os direitos da nossa vida ao Senhor, quando damos a Deus o direito de nos dirigir, de nos guiar, Ele nos defende, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos guia, Ele toma a nossa causa. Como é importante ser manso. Aqui diz que Moisés era manso, mas talvez o que vai acontecer com Miriam doesse tanto no coração de Moisés, porque Deus vai agir da forma dele. Deus não age como nós queremos, Deus não age como nós pensamos, Deus age como Ele quer, mas é com sabedoria. E a sabedoria de Deus sempre nos ensina. E o que vai acontecer é que Miriam vai ficar leprosa. A lepra, nessa época, doença contagiosa, era uma doença discriminativa. A pessoa tinha de ficar fora do arraial. Ela não podia ficar com a família, ela não podia ficar na sua casa. Estava leprosa. Miriam fica leprosa. Está escrito em Números 12, de 9 a 10. Lemos assim: E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Aqui, nessa atitude do nosso Deus, de fazer com que Miriam ficasse leprosa, Ele trouxe um entendimento do que significa o pecado. O pecado é como a lepra. Na lepra, a pessoa não sente dor.
A pessoa, ela é capaz de queimar a perna, o braço, sem sentir que está doendo. Muitas pessoas vivendo no pecado vão se destruindo na droga, na prostituição, na promiscuidade. Eles estão se queimando, eles estão perdendo a vida, perdendo a dignidade, perdendo o seu valor, sem sentir dor, sem sentir o que está acontecendo. Isto é o pecado. E Deus está mostrando através de Miriam o que significa o pecado na vida de qualquer pessoa. Miriam não estava sentindo dor, nem ela nem Arão, com relação ao que estavam fazendo com Moisés. Não estava importando em sujar o nome de Moisés. Não estava importando com a reputação de Moisés diante da nação. Não estava importando em que estavam trazendo uma divisão no meio do povo. Então, Miriam fica leprosa. É Deus dizendo: o pecado de vocês não estão sentindo dor, mas é repugnante. E o pecado é autodestrutivo, ele vai destruir completamente a pessoa. Então, Moisés vai interceder por Miriam. Números 12, de 11 a 13, lemos assim: Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Nós vimos que o pecado e a fofoca vai trazer uma divisão na própria família. Na igreja, vai trazer tantas consequências tão ruins. Esse pecado da fofoca. O pecado do mexerico, o pecado de apontar o pecado ou julgar o pecado de alguém. Miriam e Arão estavam ali acusando Moisés de algo que, dizendo: olha, Moisés não é perfeito. Oh, Deus não fala só por Moisés. Deus também escolheu a nós. E essa conversinha, essa divisão, trouxe como consequência, diante de todo o povo, diante de toda a nação e também diante da história, porque eu e você estamos escrevendo a nossa história. Não tem jeito de apagar o que nós fazemos. O que a gente faz está aí, de bom ou de ruim. Estamos escrevendo. Por isso, nossas atitudes têm de ser pensadas. Temos de buscar de Deus e colocar em suas mãos o direito sobre as nossas vidas. Era o que Moisés fazia. Ele era manso. Ele descansava em Deus, ele colocava os seus direitos nas mãos do Senhor. Ele não estava importando com a reputação dele. Ele sabia que Deus, o que ele estava fazendo, era aprovado por Deus. Portanto, não tinha o que temer. Assim devemos andar, sabendo que estamos alinhados com a vontade de Deus. E o pecado, ele vai ser revelado. O pecado, ele vai ser punido. Então, Arão e Miriam começam a dizer: Moisés não é perfeito. Nós somos perfeitos. Nós não estamos fazendo o que Moisés fez. Nós estamos cuidando da nossa reputação e da reputação da nação de Israel. Então, nós estamos bem, mas Moisés tem de sair da liderança. Moisés não pode continuar. E ele entrega ao Senhor. Eu não sei se você já passou por algo em sua vida em que a sua reputação tem sido questionada. O seu caráter tem sido questionado. E pessoas que acusam, estão trazendo, estão sujando o seu nome na igreja, na rua, nas redes sociais. Não é fácil, não é fácil.
Moisés, ele participa de tudo aquilo. Ele não vai atrás dos seus irmãos dizendo: por que vocês estão falando isto? Por que vocês estão falando de mim? Vocês não compreendem que vocês estão trazendo confusão para todo o povo? Não. Moisés ficou na dele e deixou: Deus, eu sou o teu. Se o Senhor quer tratar comigo, eis-me aqui. Mas eu descanso em ti. Essa é a nossa posição. Sou teu, Senhor. Sou teu. Corrige-me naquilo que eu estou errado, mas eu descanso em ti. Eu coloco a minha vida em ti, o meu coração em ti. Isto é ser manso. Por isso a palavra diz que Moisés era o mais manso. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Mas Moisés, quando Deus chama os três, e Deus chama a atenção de Arão e de Miriam. Miriam fica leprosa. Arão pede perdão. Moisés, perdoa-nos. Pede a Deus que cure Miriam. Ele viu a gravidade do seu pecado. Ele viu aonde estava levando o pecado deles. Às vezes a pessoa no início ela não pode compreender que aquela decisão ou que aquilo que ela está fazendo é tão grave. E quando ela percebe, às vezes já caminhou tanto. Arão pede: rogue por nós. E Moisés pede: Senhor, eu te rogo, cura minha irmã. Vamos ver a punição da sedição de Arão e Miriam. Em Números 12, de 14 a 16, diz assim o texto: Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Deus deu a resposta, Deus deu a direção, Deus mostrou qual seria a punição. Deus mostrou o pecado de Miriam e de Arão. E ele comparou o seguinte, ele disse: olha, Miriam está leprosa. Deus colocou a lepra ali em Miriam. Ele disse: se seu pai lhe cuspira no rosto, ou seja, se ela tivesse feito uma coisa tão grave, que o pai cuspisse no seu rosto, que o pai estivesse dizendo: eu rejeito você como filha, eu rejeito tudo o que você fez, desprezando e rechaçando a sua filha. Se seu pai lhe cuspira no rosto, ela não ficaria envergonhada por 7 dias. 7 dias envergonhada. Então o Senhor trouxe a punição: seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Não tem jeito de esconder o pecado. Não tem jeito de fingir que nada aconteceu. Quantos pecados tão graves vêm à tona, quantos escândalos de pastores, de líderes. Não tem jeito de esconder. Não tem jeito de dizer: não foi nada, não tem. E todo pecado traz a sua punição. Nós sabemos que Jesus, ele trouxe o perdão para os nossos pecados. Mas se a pessoa insiste, ela abriu aquela porta da traição, aquela porta do vício, da droga, do jogo, seja o que for, da imoralidade, e ela entra por aquela porta novamente, 1 vez, 2, 3, a punição vem, o resultado, a colheita daquele plantio. O que nós plantamos, tudo que o homem semear, isto também ceifará. Todo pecado tem a sua punição. Todo pecado tem a sua punição. Os nossos pecados, a punição dos nossos pecados recaíram sobre Jesus.
Jesus levou sobre si as nossas culpas, o nosso pecado, o castigo que era para nós caiu sobre Jesus. Mas as consequências do nosso pecado, passaremos por elas. Uma pessoa que pecou na área sexual. O livro de Provérbios nos fala que aquele estigma fica sobre a pessoa. Todos vão lembrar, é aquele que fez isso. Nós lembramos da vida de Davi e nos lembramos do pecado de Davi com Batseba. Nós olhamos para Sansão e nos lembramos do pecado de Sansão com Dalila e com mulheres. Por quê? Olhamos a vida de Gideão, por exemplo, e lembramos do seu pecado em fazer uma estola sacerdotal e levar o povo a se prostituir diante daquela estola. Ele não era sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Ele não podia ter feito isso. Veio a consequência sobre os seus filhos, que foram mortos por um de seus irmãos, Abimeleque. A consequência vem. O pecado de Davi veio sobre os seus filhos, a espada na sua casa. Absalão mata Amon. Tamar é deflorada, é abusada por seu irmão Amon e Absalão mata o seu irmão. A punição vem, a punição do pecado. Então é tão importante que a gente viva como Moisés. Viver como Moisés é viver em mansidão. É viver na presença de Deus. O que Deus falou para Arão e Miriam foi: olha, eu me revelo a algum profeta, a vocês mesmo, em sonhos, em visões, eu falo. Mas não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo cara a cara, rosto a rosto. É diferente. O meu relacionamento com Moisés, vocês não podiam, vocês deveriam ter tido o temor do Senhor. Quando nós apontamos um dedo para um irmão, para uma pessoa, para acusar, quando fazemos esse gesto, o fulano, nós estamos apontando um dedo para ele, um dedo para cima e 3 dedos para nós. Temos de lembrar que nós somos vulneráveis. Temos de lembrar que nós não somos perfeitos e que precisamos do perdão do Senhor, da compreensão. Miriam fica leprosa, fica separada 7 dias. E aqui a Bíblia diz que o povo não partiu, ninguém saiu do lugar. O acampamento, ou seja, o povo de Deus, não pôde avançar por causa do pecado de Miriam. Durante 7 dias não avançaram, não caminharam, não marcharam em frente por causa do pecado de Miriam, até que ela fosse recolhida, até que ela pudesse voltar ao seu normal, voltar ao seu posto. E ela não voltaria do mesmo jeito. Ela voltaria mais humilde. Ela voltaria mais mansa, reconhecendo as suas falhas e entregando os seus direitos a Deus. Muitas vezes, a punição dos nossos pecados, o temor de Deus nos traz esse entendimento de que a nossa vida está relacionada com todo o corpo de Cristo e que nós podemos ser uma bênção para que a igreja avance, nós podemos ser uma bênção para que a igreja entre em avivamento, nós podemos ser uma bênção para que o povo de Deus caminhe, conquiste, avance em direção à terra prometida. Ou nós podemos ser um entrave, nós podemos segurar a bênção do Senhor e impedir que ela venha. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Você é uma pessoa mansa? Você está entregando os seus direitos a Deus, deixando Deus te guiar, te guardar? Ou você tem um dedo estendido para os outros, como um religioso
que só vê falhas, só vê os pecados e não olha para a trave, para os problemas, para as suas imperfeições. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos perdoe, que nos lave e que nos capacite. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, perdoa minha falta de temor, perdoa os meus erros, perdoa, Senhor, a minha inconstância, a minha falta de perseverança, a minha acusação, perdoa os meus pecados. São tantos. Eu te peço, lava-me, limpa-me, dá-me um coração puro e perfeito para contigo. Dá-me um coração perdoador e manso. Eu me entrego em Tuas mãos para viver só para Ti, todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, lava-me e encha-me com Teu Espírito Santo. Hoje e para sempre sou Teu. Minha vida é Tua. Recebe-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa permanecer firme, buscando a mansidão que há no Senhor, buscando caminhar com Jesus, que é manso e humilde de coração, e que você encontre descanso para a sua alma. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!